Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Não se assustem, isso foi uma abertura, digamos, retórica. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação e literatura. No episódio de hoje, abordo convivência pacífica, caminhos para a solução de conflitos entre as diferentes gerações. Assunto que dialoga de perto com todos nós, independentemente da classe social, da religião, da ideologia política, enfim, independentemente do perfil que tivemos por bem adotar. Como perceberam no início, as provocações já estão na ponta da língua. E caso vocês, estudantes que me ouvem, tenham ao lado agora uma pessoa mais velha, o pai, o avô, a tia, perguntem a um deles se concorda ou não com as falas da abertura. Vou repeti-las. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. E então, se algum deles respondeu que sim, que concorda com esse apontamento, ora, está mais do que provado que o conflito entre gerações transcende até mesmo os calendários, ou seja, os conflitos estão inegavelmente, desde sempre, entranhados nas relações intergeracionais. Sabem de quem é o fragmento que selecionei para começar a nossa discussão? Não é meu e não é novo. Não foi escrito por conta de a juventude do século XXI organizar-se em passeatas em favor desse ou daquele candidato às próximas eleições. Não. Sócrates é o autor daquelas afirmações. Sócrates, filósofo grego, em 399 a.C. Então é preciso admitirmos, o conflito entre gerações é atemporal, é clássico, é algo a ser administrado. É um gigante que precisa ser enfrentado, muitas vezes, com o coração, a inteligência e a empatia. É isso. O assunto é grave, mas para que nossa conversa fique mais leve, é que eu trago Legião Urbana. Sem dúvida, os roqueiros Renato Russo e Marcelo Bonfá jogam luz à questão. Assim, você diz que seus pais não o entendem, mas você não entende seus pais. Mas que não nos enganemos, não há manual de instrução para a formação de filhos, nem para a tolerância de pais. Fiquem comigo até o final. Deixa-me primeiro dizer que divido esse episódio em 4 blocos. Nesse primeiro, faço algumas considerações sobre a redação do Enem. Quero reforçar com vocês as competências da avaliação. No segundo bloco, apresento tema, repertório sociocultural e tese. No terceiro, faço a argumentação. E no quarto, sugiro caminhos possíveis para resolver a situação que nos foi colocada. Nesse primeiro bloco, digo que estão previstas 5 competências para a correção da dissertação argumentativa do Enem. São elas: 1. Domínio da norma culta. 2. Compreensão do tema, atendimento ao tipo e citação de um repertório sociocultural. 3. Seleção e organização de argumentos em defesa da tese. 4. Conhecimento dos recursos coesivos. E 5. Proposta de intervenção social com vista a resolver o problema enfrentado.
Cada uma das competências, vocês já sabem, é avaliada em até 200 pontos, perfazendo então 1.000 pontos. Os 1.000 pontos que têm sido raros no Enem. Mas a gente pode mudar esse cenário. Para a primeira competência, domínio da escrita, nossas aulas de gramática devem vir à tona. Avaliam-se a ortografia, a morfologia, a sintaxe de concordância, de regência, além do uso formal do idioma, que se contrapõe aos coloquialismos, às gírias e aos cacoetes da linguagem. Pessoal, olha só. Quando falo da escrita formal, não entenda que se deva empregar palavras difíceis. Não, definitivamente não. O emprego de palavras difíceis, ao contrário do que possa parecer, significa anacronismo, significa escrita prolixa, empoeirada. A escrita, ainda que formal, não pode fugir do universo vocabular do leitor. O escritor não pode obrigar o leitor a consultar o dicionário a cada linha que lê, até porque isso não vai acontecer. Com palavras simples é possível escrever períodos elegantes. O segredo da boa escrita está na correção e não na escolha de palavras cujos significados não sejam imediatamente conhecidos. Para a segunda competência, tema, tipo e repertório. Atenção aqui para não tangenciarmos nem fugirmos do tema. E lembremos, tangenciar o tema é focalizar o assunto mais abrangente, sem, contudo, abordar o recorte temático que foi proposto. Por exemplo, tema de 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Pois bem, o candidato que focalizou a mulher no mercado de trabalho, simplesmente isso, me parece claro, tangenciou o tema, o que vai render um corte significativo nessa competência. Por sua vez, o candidato que abordou o desemprego ou a falta da representatividade da mulher na política, obviamente, fugiu do tema. E então, a redação, com toda a certeza, levou nota 0. Ok? Vamos em frente. Para não incidirmos nem na tangência, nem na fuga, o ideal é que utilizemos uma vez em cada um dos parágrafos a palavra ou a expressão-chave do tema. E, importante, para não cometermos repetições, procuremos palavras ou expressões sinônimas. Fiquemos atentos também ao tipo de texto proposto, qual seja a dissertação argumentativa. Aqui é preciso dizer que a dissertação argumentativa é um texto híbrido, quer dizer, misturado. Há trechos informativos, sobretudo recortes históricos, datas, nomes, estatísticas, a partir dos quais se faz a argumentação propriamente dita. As informações fundamentam, sustentam as argumentações. Mas, peraí, o texto pronto deve ser predominantemente argumentativo, quer dizer, deve conter mais argumentação do que exposição. E o repertório, Gislaine? Bem, ao exigir do candidato um repertório sociocultural próprio que dialogue com o tema, na verdade, o Enem como que desafia o candidato a provar seu conhecimento de mundo. É preciso incorporar ao texto noções, conteúdos das mais diversas frentes. Fragmentos históricos, literários, sociológicos, artísticos são sempre bem-vindos, desde que, atenção, dialoguem, estejam em sintonia com o tema.
Desse modo, mencionar Paulo Freire para recortes ligados à educação é acertar em cheio na escolha do repertório. Mencionar a biografia de Lima Barreto para discorrer sobre consumo de álcool é também acertar. Na terceira competência, o corretor verifica se o candidato é capaz de selecionar, organizar e relacionar de modo coerente argumentos pertinentes ao tema. Percebam que essa competência é complexa. Quando se fala em selecionar e relacionar, fala-se na escolha de fatos, causas, consequências, exemplificações, obviamente bem conectadas ao tema. Quando se fala em organizar, fala-se da harmonia do corpo do texto, começo, meio e fim. Temos aqui uma estratégia para sugerir a vocês. Aliás, temos não uma estratégia qualquer, e sim a estratégia, digamos, pretendida pelo corretor. Quanto mais organizado o texto, mais céleres a leitura e a correção. Organize o texto assim. No primeiro parágrafo, apresentem o tema, antecipem pelo menos 2 argumentos e escrevam a tese. Tese é o ponto de vista do dissertador. O primeiro parágrafo, ou seja, a introdução, funciona como o projeto do texto. No segundo e no terceiro parágrafos, desenvolvam, explorem os argumentos lançados na introdução. Em quaisquer desses 3 primeiros parágrafos, deve haver o repertório sociocultural, que precisa ser, ao mesmo tempo, pertinente, legitimado, além de estar vinculado ao texto. No último parágrafo, claro, finalizem o texto. Esse é um instante ideal para escrevermos a proposta de intervenção social, cuja intenção é levantar soluções para a problemática. Na quarta competência, mecanismos de coesão. Aqui é posta à prova a habilidade do candidato em empregar os recursos coesivos, quais sejam as conjunções, os pronomes, as preposições. E quando se fala em coesão, é muito comum o candidato pensar que se houver uma conjunção no início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, esteja tudo resolvido. Opa! Não é só isso não. Na verdade, nossa atenção deve se voltar a 2 tipos de coesão: a interparágrafos e a intraparágrafo. A coesão interparágrafos é exatamente essa que acabamos de mencionar. É a coesão avaliada na superfície do texto. No início do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos, deve sim haver uma conjunção ou uma locução conjuntiva. A coesão intraparágrafo é aquela que acontece dentro do parágrafo. Verifica-se o emprego correto de conectores entre as palavras e entre os períodos que compõem o parágrafo. Nessa competência, confere-se também a capacidade de o candidato escrever sem incidir em repetições. Vamos lembrar de um outro detalhe muitíssimo importante. Não devemos construir parágrafos de uma só frase. Quando isso acontece, o parágrafo torna-se labiríntico, ou seja, a ideia principal vai se perdendo em meio a tantas intercalações. Só mais uma coisinha, ainda sobre essa competência. O corretor pretende encontrar períodos simples, formados por apenas uma oração, e períodos compostos por subordinação ou coordenação, ou seja, períodos formados por mais de uma oração.
para a quinta competência, proposta de intervenção social. É preciso pensar em ação, agente, modo meio e finalidade, além do detalhamento de um desses itens. Isso quer dizer que é preciso encontrar respostas para o que deve ser feito para resolver o problema, quem deve fazer, como deve ser feito, para que deve ser feito, e então detalhar, explorar um pouco mais, pelo menos um desses elementos. E, atenção, não se recomenda construir intervenções genéricas, engessadas, tais como: para resolver a questão é necessário maior investimento governamental. Isso é lugar comum. Tem cara de modelo pronto, não é mesmo? Procuremos propor soluções mais pontuais. Como assim, Gislaine? Ora, se as causas e as consequências foram apresentadas e discutidas, vamos pensar em soluções direcionadas a essas situações. Nesse segundo bloco, apresento a vocês o tema, o repertório sociocultural e a tese. O recorte temático é Convivência Pacífica, caminhos para a solução de conflitos entre as diferentes gerações. Percebemos logo de cara que estamos diante de uma situação-problema, que ao final da discussão vai exigir de nós caminhos para solucioná-la. Pois bem, uma estratégia eficiente para a apresentação do tema é buscar uma voz de autoridade, que obviamente esteja correlacionada ao assunto. Essa citação na abertura pode ser mais bem aproveitada ao longo do texto e tornar-se o repertório sociocultural exigido na competência 2. A apresentação do tema é esta. O que diria Marshall Rosenberg, psicólogo norte-americano, diante da realidade conflituosa que caracteriza a convivência entre diferentes gerações? Certamente, o criador da comunicação não violenta teria muito a contribuir para o resgate e a manutenção da harmonia intergeracional. Na sequência, como eu disse, é preciso expandirmos esse repertório. Sem dúvida, ele é pertinente e legitimado. Resta-nos vinculá-lo ao texto. Contudo, há outros repertórios possíveis. Levantei no início um repertório socrático. Se for preciso, ouça-o novamente. Citei lá atrás Legião Urbana. Gandhi pode ser também aqui lembrado com a filosofia da resistência não violenta. E, claro, se alguém quiser rir e chorar ao mesmo tempo, é só revisitar Minha Mãe é uma Peça, do grande ator, humorista, diretor, roteirista, comunicador Paulo Gustavo. Nesse longa tragicômico, Dona Hermínia, personagem caricatural, sem se dar conta de que cresceram, traz os filhos debaixo de um autoritarismo de fazer dó e graça. E sobre autoridade e autoritarismo, aguardem o que eu tenho a dizer a vocês. Tema e repertório postos, fecho o primeiro parágrafo com a tese. Assim, quando o assunto envolve comportamento, a educação e a comunicação não violenta devem ser priorizadas, sob pena de retrocessos irreparáveis na dinâmica sociofamiliar.
Nesse terceiro bloco, falo a respeito de causa e consequência dos conflitos intergeracionais. Aponto como causa dessas desarmonias o fato de famílias desconhecerem a diferença entre a autoridade e autoritarismo. Essas palavras não são sinônimas entre si, nem mesmo nos dicionários, e, portanto, são conceitos distintos. O conflito nasce, muitas vezes, quando não se sabe diferenciar uma coisa de outra. É o seguinte: a autoridade é um conceito que está ligado à capacidade, à formação intelectual, acadêmica, profissional, que, por sua vez, deságua no reconhecimento, na constatação de uma voz de autoridade dentro de determinado segmento. Por exemplo, Drauzio Varela é autoridade, quer dizer, tem propriedade quando o assunto é medicina, trazendo a autoridade para dentro do contexto familiar. Juristas, quer dizer, estudiosos do direito, adotam a terminologia autoridade parental, que é um conjunto de direitos e deveres em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores. Isso, obviamente, com a finalidade de cuidado, de educação e de provimento de coisas indispensáveis ao desenvolvimento pessoal integral dos filhos. Em síntese, a noção de autoridade está associada à capacidade de liderança, de inspiração. Esse conceito faz com que, em algum instante do dia, os pais se perguntem a si próprios: eu sou motivo de inspiração aos meus filhos? E aqui eu desromantizo o pai herói, a mãe maravilha. Não é isso. Eu falo de pai e mãe referências. Prossigamos. A noção de autoritarismo liga-se à ideia de coerção, de centralização de poder, de intimidação, de falta de diálogo, de supressão de liberdades individuais, de decisões unilaterais. Enquanto a autoridade desperta, ou pelo menos incentiva, a admiração e o engajamento, o autoritarismo sufoca, muito embora possa até resultar na obediência, na submissão dos filhos, mas a troco do medo e da opressão. Aponto como consequência dos conflitos intergeracionais uma gama de transtornos psicológicos. Até porque, quando a hostilidade e os ânimos exaltados falam mais alto, não há diálogo nem troca. Não há interação sustentável. Um pai desequilibrado, uma mãe transtornada, sem dúvida, podem inclusive jogar tudo para o alto, com o perdão do coloquialismo. Podem, e por que não? Podem desistir da formação dos filhos. Isso acontece e não raramente. Há pais que, sentindo-se impotentes para manobrar os ímpetos rebeldes do filho, boicotam a mesada, a roupa lavada. Em casos extremos, colocam os filhos porta afora. Nem é preciso mencionarmos os desdobramentos dessa situação. Rápida busca na internet e vamos conhecer casos de pequenos furtos para os sanduíches, que se tornam gatilhos para crimes de grandes proporções. Em casos como esses, é grande a chance de um filho encontrar outras portas abertas na rua, por exemplo, a porta da delinquência. Transtornos psicológicos dos filhos também levam a comportamentos como a fuga. Aliás,
é a própria Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, quem nos faz esse alerta. E, embora haja diferença entre o filho que é posto para fora de casa e o filho que sai de casa porque, exausto de situações adversas, resolve deixar a casa, em ambos os casos, as consequências são praticamente as mesmas. Salvaguarda-se aqui a hipótese de os filhos serem acolhidos por outro braço da família, o que é menos ruim. Há outros, muitos argumentos igualmente sensíveis a serem explorados. Por exemplo, animosidades que não se resolvem e resultam no abandono de idosos. Jovens fora de casa que são aliciados para a prostituição. Isolamento social, que pode levar à depressão e, em situações mais graves, ao suicídio tentado ou ao consumado. Focalizo aqui quaisquer atores desses conflitos. Outra coisa que merece seja comentada: a adolescência prolongada ou o filho canguru, que faz da casa dos pais sua própria casa e então exige cama, mesa e banho em caráter definitivo. Esse é um argumento a ser lembrado também. Vamos colocar um etc. aqui? Só mais um gracejo, talvez. Nem redomas, nem tatames convém aos bons relacionamentos intergeracionais. Neste quarto e último bloco, falo sobre intervenções para solucionar a demanda. Leio a proposta de intervenção da minha dissertação sobre o tema. Ela está disponível na plataforma. Portanto, para a superação desses conflitos, é fundamental que o MEC, por meio da parceria com mídias de longo alcance, internet, rádio, TV, implemente ações educativas, a exemplo de campanhas como a patrocinada pela montadora Ford, que teve por bem homenagear o amor entre pais e filhos com a finalidade de sensibilizar as famílias a respeito de outros recursos, como leituras eficientes sobre a comunicação não violenta. Isso feito, a teoria proposta pelo psicólogo norte-americano não ficará restrita aos livros, mas acenará em favor de relações parentais pacíficas, empáticas e afetuosas. Afinal, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, já dizia Elis Regina. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Um abraço, ótimas redações, excelentes resultados no Enem e até o próximo episódio.